Vamos falar neste bloco do Canal 11 do Rio de Janeiro. Esse trabalho é feito com equipamentos especiais que permitem a gente. Manuel de Nóbrega falou com o Silvio por que o Silvio não entrava numa licitação de um canal no Rio de Janeiro. Silvio Santos pensou e providenciou que o Grupo Silvio Santos encaminhasse ao Ministério das Comunicações toda a documentação para que ele participasse dessa concessão. E em 1976, Silvio Santos ganhou a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro. Por causa disso, é um trabalho bastante demorado, mas afinal de contas, sempre vale a pena. Mas você viu que um desenho animado é feito por uma equipe bem grande. É um trabalho conjunto, mas sempre coordenado pelo animador. O ministro Euclides Quanti de Oliveira comunicou ao Silvio que era o primeiro profissional de televisão a ganhar um canal de televisão. Silvio Santos ficou surpreendido por ter ganho o canal e, falando comigo e com outras pessoas do Grupo Silvio Santos, queria colocar o Canal 11 do Rio de Janeiro no ar o mais rápido possível. Então, ele me mandou para o Rio de Janeiro para que eu conseguisse o mais rápido possível alugar estúdios para que nós pudéssemos implantar o Canal 11. Fui para o Rio de Janeiro e comecei a procurar lugares onde poderíamos fazer os estúdios do Canal 11 do Rio. E estava muito difícil. Eu contratei um engenheiro técnico, Carlos Eduardo Capelão, que era dono de uma empresa de equipamento de televisão. Ele, morador do Rio de Janeiro, ele tinha um conhecimento maior das áreas, dos bairros, e ele me ajudou bastante, mesmo porque a nossa verba não era muito grande para alugar estúdios no Rio de Janeiro. Aí nós fomos em Botafogo, Copacabana, corremos lá os bairros do Rio de Janeiro. Aí fomos parar em São Cristóvão. Chegamos em São Cristóvão e verificamos que tinha uma fábrica de móveis, uma marcenaria, que tinha o tamanho ideal para que nós pudéssemos fazer os nossos estúdios, embora tivéssemos que fazer uma reforma muito grande. Mas como não tínhamos outra opção, acertamos com o proprietário do imóvel e foi aí que eu mandei que o Capelão, o engenheiro técnico, contratasse uma empresa, uma construtora, para que pudesse fazer a reforma que fosse necessária para que nós pudéssemos ter um estúdio e os escritórios do Canal 11 do Rio de Janeiro. Aí
aceitamos as plantas que nos foram encaminhadas por uma construtora, e essa construtora, em 3 meses, transformou aquela fábrica de móveis, digamos assim, que era uma marcenaria muito grande, na sede dos estúdios Silvio Santos, do Canal 11 do Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Então, comecei a contratar pessoas para compor a equipe que fosse tocar o Canal 11 para frente. Aí contratei o diretor do departamento comercial, que era o Caio Vale. Oi, amigos. Oi, amigo Luciano Calegari. Que alegria eu estar aqui hoje. Alegria muito, muito, muito grande, e eu sou agradecido por vocês me permitirem participar deste momento. Esse momento me leva, olhando no retrovisor da vida, me leva para 1976, mais especificamente na General Padilha 134, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ali passou a existir uma emissora de televisão, que veio toda ela de um esforço incrível, vindo através de uma equipe técnica maravilhosa, de uma equipe administrativa maravilhosa, que montou em tempo recorde, sob comando de você, Luciano, montou em tempo recorde a emissora. E aí coube a gente, uma equipe que havia chegado recentemente com a TVS, com muito pouco tempo de vida, dar sequência a esse trabalho que você tinha iniciado de uma maneira pioneira, transformando os estúdios Silvio Santos na sua primeira emissora de televisão aberta. E aí foi uma história que tem 520 mil episódios, com a sua participação efetiva, com a sua participação sempre ativa em todos os momentos, dando oportunidade para que aquela emissora, aos poucos, fosse aparecendo, fosse surgindo, fosse nascendo. Eu me lembro que quando a gente começou, a gente tinha programas que nós repetíamos às 6, 6h30, 6h30, 7, 7, 7h30, 7h30, às 8. Nós tínhamos um seriado que era o Bart Masterson, que a gente apelidou de O Valente Bonitão, e depois aquela empregada maluca, que era o original da Hazel. E assim fomos indo, fomos vivendo, você sempre criando novas oportunidades para a emissora, novas oportunidades artísticas, e eu me lembro muito bem do momento em que você, numa audácia, numa coragem, numa coisa assim própria do teu espírito, você comprou com exclusividade o jogo do Pelé no Cosmos. Me parece que o primeiro jogo do Pelé no Cosmos. E a gente foi comercializar isso, porque era a área pela qual eu respondia, e tivemos sucesso. E num sábado à tarde, pela primeira vez, a nossa TVS, Canal 11, batia os 20 pontos de audiência, que foi um negócio assim extremamente maravilhoso. Um outro grande momento, Luciano, que eu lembro, e de ver a tua alegria, de ver a tua participação, de ver a tua euforia, o teu entusiasmo, a tua vontade, a tua garra, a tua gana, e eu tive a oportunidade de participar disso, foi em Brasília, quando nasceu o SBT, quando foi entregue ao Grupo Silvio Santos as emissoras que hoje compõem o SBT. Eu fico muito feliz de participar disso e de ter participado dessa história toda, porque a partir da TVS Canal 11, Luciano, que você teve a coragem, a audácia de buscar um equipamento antigo, de buscar transmissor, de buscar uma antena, de buscar uma equipe maravilhosa técnica e montar essa estação e fazer funcionar. Este foi definitivamente, no meu entendimento, o berço, o início do SBT. E você teve uma participação extraordinária nisso. Não só neste momento, mas olhando também, e repito a expressão, no retrovisor da vida, no teu retrovisor de vida, Luciano, você vem de um longo período numa jornada extraordinariamente grande, fantástica e maravilhosa. Você é indiscutivelmente, meu amigo, uma das figuras mais incríveis da televisão brasileira. E você precisa ter seu nome gravado na história porque você merece, porque você é definitivamente
um dos grandes nomes da televisão brasileira, um dos grandes nomes da história da televisão brasileira. Parabéns, meu amigo, seja muito feliz e curta, porque esse momento é todo seu. Um abraço com muito carinho do teu amigo. O diretor artístico passou a ser, em princípio, o Vicente Melo e depois o Roberto Manzoni, que era o Magrão, que era de São Paulo. Magrão, agora é você. A propósito, por que Magrão? Magrão foi você que me colocou esse apelido. Eu trabalhava na Globo, tinha que falar com um rapaz do videotape, que era eu, que quebrava os galhos pro programa Silvio Santos, no setor de videotape. Aí o Luciano, fala com quem? Quem é aquele? Ah, o Magrão, aquele magro do videotape lá. Então ficou Magrão e até hoje... Tá bom, eu fiquei sabendo disso hoje agora, nesse papo que nós tivemos antes dessa entrevista que nós estamos gravando. O magro, que é o Roberto Manzoni, está conosco há 18 anos e ele era diretor de programação da TVS. Inclusive ele manteve um contato muito grande com vocês durante 2, 3 ou 4 anos aproximadamente. Hoje ele é o diretor-geral do programa Viva a Noite. Há um ano exatamente ele assumiu a direção do programa Viva a Noite, que se transformou num sucesso extraordinário. Eu acho e tenho certeza, eu tenho certeza que grande parcela desse sucesso do Viva a Noite desses últimos 12 meses se deve à completa remodelação que o Magro fez dentro do programa. E aí, o que você pode nos acrescentar aí, Magro? A gente vai continuar trazendo mais atrações, continuar com as brincadeiras, porque o Viva a Noite é um programa alegre, mulheres bonitas, é muito importante, mulheres bonitas, musicais, brincadeiras, a famosa dança do passarinho com o nosso amigo Gugu, o Rambo, que é um concurso que a gente criou, que está dando um resultado muito grande, e o programa está indo bem, graças a Deus a audiência está boa, e vamos continuar com essa força total. Tudo bem, mas você está 18 anos com a gente? Então é mais ou menos então, você já passou anos. dos 45? Hã? Você já passou dos 45? Já, sou mais ou menos tipo filho do Silvio Santos, manja? Filho do Silvio Santos, tá legal. 18 anos com ele não é brincadeira, não. Agora, o que você preparou para nós? Bom, a gente preparou alguns takes, uns melhores momentos do programa. O Gugu fez uma gravaçãozinha para vocês, que vocês vão ver agora. Só é um pouco do Viva a Noite, dá para o pessoal ver o que é, como é que é, o que vai continuar sendo o programa nessa alegria total, nessa brincadeira, e é isso aí. Grande Luciano Calegari, meu amigo, é uma alegria incrível falar de você, principalmente que você é um palestrino roxo, e eu também sou palestrino roxo. Vamos nos abraçar, mas hoje é o dia de falar de você. Luciano, é um prazer, é muito legal falar de você, você é um cara bacana, você tem um coração que cabe o mundo aí dentro. Eu nunca vi você sacanear ninguém em toda a minha vida. Você só ajudou, a mim principalmente, você me ajudou muito, muito mesmo. Eu tenho só a agradecer você, entendeu? Mas você, eu gosto de... Olha, eu lembro tanta coisa legal de você, meu. Aquela nossa produção, lá na Rua Tupi. Nós éramos mais ou menos umas 20 pessoas. 20 pessoas para fazer o programa inteiro dos Silvio aos domingos. E depois, quando teve na Tupi de quinta-feira, a gente acrescentou mais uma ou duas pessoas, no máximo. Hoje em dia, um programa, qualquer programa, tem no mínimo umas 20 pessoas fazendo uma produção. Tem 30, 40, depende do programa. Mas a gente tinha um programa que era muito louco, de variedades, de tudo que você tem direito. A gente tinha que sair atrás de atrações, era muito difícil. A gente, não existia celular, era só telefone, nem todo mundo tinha telefone. Mas eu estou aqui para falar de você, cara. Você é um cara.
Você é um cara bacana, maravilhoso, incrível. Gosto muito de você. Você sabe disso. Sabe? Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa de você, mas só vejo lembranças boas, maravilhosas. Eu não sei enumerar, contar uma história sua. São várias histórias de bacana que você, de coração, sabe, de coração. Você estava sempre aberto a ajudar a gente. Vira e mexe, eu pedi um vale para você lá, você sempre me ajudando. Um valezinho, Luciano, me dá um vale. Naquela época a gente era muito duro, não era como hoje em dia. A gente, poxa, para fazer uma externa não existia, era muito louco, meu. A gente fazia das tripas coração. Mas, Luciano, você é um cara incrível, maravilhoso, gosto muito de você. Hoje é um dia muito importante na sua vida e eu queria desejar para você, parabéns, muitas felicidades, que você continue sendo esse cara incrível, maravilhoso. Eu sempre gostei de você, meu grande centroavante. Eu era o capitão do time, você era o centroavante. E já jogou com a gente vários artistas, Jair Rodrigues, Jorge Benjó, Simonal, sei lá, Ari Sanches, que hoje em dia ninguém sabe direito quem é, mas tudo bem. Sei lá, várias pessoas, vários artistas, a gente jogava futebol e você era o centroavante, o rei da cabeçada, o grande goleador, só dava você, meu irmão. Botou na tua cabeça, era gol, não tinha papo. Luciano, é o seguinte, parabéns para você, muitas felicidades, adoro você, amo de coração, um beijo. Aí surgiu o problema mais difícil. Como transmitir o sinal do Canal 11 para o Rio de Janeiro? Precisávamos de uma torre com um transmissor. Ficamos sabendo que haveria no mês seguinte um leilão da antiga torre da TV Continental. Eu e o Silvio fomos ao Rio de Janeiro e realmente foi muito interessante. Chegamos no escritório do leiloeiro, no centro do Rio de Janeiro, e estavam presentes alguns elementos de rádio e televisão participando desse leilão. Nós fomos lá interessados na torre, no transmissor e na antena. Aí o leiloeiro, o Elcio, deu início ao leilão. Então até os 220 ou 230 mil cruzeiros, nós fomos disputando com 3, 4 ou 5 pessoas. Depois de passar dos 250 mil cruzeiros, ficamos só eu e mais um outro elemento que estava presente no leilão, ficamos disputando a posse de todo aquele material que estava sendo leiloado. Então ele ia dizendo 250, eu dizia 251, ele 252, eu 253. E nós fomos assim praticamente até 599. Quando ele disse 599, eu disse 600. Nesse momento, o Silvio, que assistia ao leilão numa lateral, se distraiu. Então ele estava distraído conversando com algumas pessoas. Então o rapaz disse 602. Aí eu disse 603. Então o Elcio disse o seguinte: 603 vendido. Quando falou vendido, o Silvio então falou. Aí que ele voltou-se para a sala e falou: não vendeu não, vende para mim 603. Então foi curioso por causa disso, porque eu ofereci 602 e o Silvio, imaginando que tivesse sido outro elemento, deu 603. Então essa parte foi muito interessante nesse leilão que foi realizado no Rio de Janeiro. E foi assim que nós conseguimos a torre no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro. Aí o capelão, que era um engenheiro nosso... Na minha vida profissional, eu sempre tive muita sorte. Trabalhei para ótimas empresas e sempre liderado por profissionais fantásticos. Um desses profissionais foi o Luciano Calegari. Nos idos de 76, confiou na minha capacidade
apesar da minha pouca idade na época, e permitiu que eu liderasse a implantação da TVS no Rio de Janeiro e que participasse da implantação de um centro de produção para o programa Silvio Santos em São Paulo e mais tarde até que participasse da implantação da rede do SBT. O que havia de diferente em 76, além da tecnologia, era a falta de recursos e uma pressa enorme que a empresa tinha de colocar no ar o Canal 11 do Rio de Janeiro, antes mesmo que chegassem ao Brasil os equipamentos de transmissão que estavam sendo comprados nos Estados Unidos. Então, logo depois que eu fui contratado, recebi essa incumbência de colocar a TVS no ar o mais rápido possível e fui avisado que haviam sido comprados os transmissores da antiga TV Continental, uma TV que havia saído do ar há muitos anos no Rio de Janeiro, que tinha os transmissores abandonados numa casa em ruínas, no Alto do Sumaré, no meio da Floresta da Tijuca. Eu fui lá a primeira vez, soube também que havia sido contratado o senhor Jorge Edo, que era um especialista em transmissão na época, um grande profissional. E eu o encontrei lá, desesperado, tentando fazer aquela ruína, aquele transmissor caindo aos pedaços, voltar a funcionar. Ele e um ajudante estavam lá, pareciam mecânicos, tentando a toda a força, a todo meio, recuperar aquela velharia. E finalmente, algumas semanas depois, realmente a TVS foi ao ar, usando aquele transmissor, usando uma instalação de estúdio provisória no bairro de São Cristóvão. Isso tudo só aconteceu porque o Luciano determinou que ia acontecer e moveu mundos e fundos para que isso acontecesse. Apesar de todas as deficiências, as faltas de recurso, ele soube liderar as pessoas que estavam trabalhando com ele, inclusive a mim, e nos fazer cumprir essa tarefa que parecia impossível inicialmente. Essa é uma das muitas histórias do SBT, do início do SBT, uma história cheia de epopeias, cheia de feitos fantásticos, como foi a transmissão do programa Silvio Santos pela TV Tupi, como foi a implantação do estúdio do Rio de Janeiro, como foi depois o programa Povo na TV, que quase nos levou todos à loucura. E tudo isso só aconteceu devido ao gênio, à perseverança, à liderança do Luciano. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer tudo que eu pude aprender com ele, todas as experiências profissionais que ele permitiu que eu tivesse, e desejar a ele muitos anos de vida, muita felicidade e muito sucesso. Um grande abraço, Luciano. E o que é também muito importante é que ele falou que, embora antigo, aquele transmissor podia transmitir a cores, o que naquela época estava começando ali, a Globo estava começando a transmitir a cores. Estava se preparando para transmitir a cores. Porque quando nós ganhamos a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro, nós ainda estávamos na TV Globo. Quando estava tudo pronto, eu disse ao Silvio que nós já poderíamos entrar em período experimental, que é um prazo que a lei possibilita que você entre no ar durante 3 meses em período experimental. Nós colocamos uma programação das 18 horas à meia-noite, que era uma programação que era preenchida por filmes, desenhos, e exaustivamente. A gente girava ali porque era alguma coisa provisória.
Tinha algumas séries americanas que era Hazel, que nós colocamos o nome de Empregada Maluca. Tinha um Bang Bang, que nós colocamos um outro nome, mudamos o nome. E esses filmes ficavam rodando nesse período experimental de 90 dias. Terminado esse prazo de período experimental dado pela lei, nós entramos com uma programação normal, igual às outras emissoras. E aí, nós formamos uma programação com alguns programas que eram realmente muito importantes. Começamos a colocar o programa Silvio Santos, contratamos o Carlos Imperial. Atenção, emissoras brasileiras. No top de 8 segundos, programa Carlos Imperial. Fizemos O Povo na TV com Wilton Franco e o júri dele, que tinha a Cristina Rocha, que eu me lembre, tinha o Roberto Jefferson, que era o advogado que participava desse programa, o Sérgio Malandro. Falar para mim assim, Serginho, nós queremos fazer uma homenagem para o Luciano Calegari. Eu não acredito. Eu não acredito, cara. O Luciano foi uma pessoa muito importante na minha carreira, muito importante. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu ia para a sala dele, sempre tinha notícias maravilhosas. Às vezes ele dava bronca na gente mesmo, ele dava bronca. Ele era o braço direito do Silvio. Puxa vida, tudo começou ali. Quantas oportunidades ele me deu. Eu chegava lá e ele falava, você vai estrear o programa. Eu mesmo, quando eu estava na Globo, ele me pegou de novo da Globo para o SBT. Eu só tenho lembranças maravilhosas. Como você era importante para a nossa televisão. Como você deixa saudades para a gente. Puxa vida, que coisa maravilhosa te mandar um beijo, te mandar um abraço, dizer o quanto você é importante para a nossa televisão. Você tem que estar com a gente de novo. Quer dizer, todo mundo tem que estar junto novamente. Você é o cara, Luciano. Você é o cara. Luciano Calegari. Quando a gente ouvia esse nome, a gente tremia e a gente vibrava, porque você era uma pessoa espetacular. Você fez muito pela minha carreira. Eu quero dizer um muito obrigado, um beijo no teu coração. E eu adorei que todos vocês estão fazendo essa homenagem ao nosso queridíssimo Luciano Calegari. Saudades de você, irmão. Vamos nos ver, vamos nos encontrar, vamos abraçar e vamos comemorar a vida, celebrar a vida. Porque você fez parte da minha história e você faz parte da televisão brasileira. Um beijo do Serginho Malandro, com o Glu-Glu, com o Ié e com o Ha! Luciano, um beijo! Ha! Bom, eu costumo dizer que a gente tem alguns anjos da guarda na vida da gente. E nem todo anjo tem asa. Falar do Luciano Calegari para mim é um prazer enorme, porque Luciano, eu considero que ele foi um dos meus anjos da guarda nessa vida, porque além dele ser uma pessoa maravilhosa, queridíssima, o Luciano me ajudou muito. Todas as fases difíceis, no SBT, quando eu fazia O Povo na TV, quando falaram que talvez o programa acabasse, tal, e era só no Rio o programa. E ele falou, não, Cristina, não, se terminar não tem problema não, você não vai sair não. É uma pessoa que você me deu força. Outra época também, que eu tinha saído do SBT, ele estava na Record, eu fiz um piloto que ele pediu para eu fazer, aí não deu certo, mas aí ele me colocou na Rádio Record, enfim. O Luciano sempre esteve comigo. É uma pessoa que eu não vejo muito, infelizmente, porque a vida separa a gente, mas é uma pessoa assim que eu tenho um maior carinho. Sabe aquela pessoa que, no SBT, por exemplo, você fala Luciano Calegari, é só alegria, porque além dele ser um cara sensacional, ele é um ótimo profissional. Eu não conheço uma pessoa que não gosta do Luciano.
Luciano sempre com aquela risada daquele italianão, né? Mais bravo também, que se tinha que mandar a gente para aquele lugar, ele mandava também, sabe? Uma pessoa sincera, pessoa do bem. Então, Luciano, falar de você é uma coisa que me emociona demais, porque jamais vou esquecer, eu jamais esqueço das pessoas que me fazem bem. E você é um dos meus anjos da guarda, você pode ter certeza. E você é muito, mas muito querido, muito mesmo. Todo mundo sente sua falta, tá bom? Um beijo, Luciano, obrigado por tudo e que você continue sendo essa pessoa iluminada, pra cima, de personalidade, mas com um coração enorme. Beijo pra você, com muito carinho, tá? Essa programa tinha Bacará 76, que era um programa feito em São Paulo, pelo Golias, que também era apresentado. Então, o nosso canal passou a ser mais um canal completo, com uma programação que parte era feita no Rio de Janeiro, nos estúdios que nós tínhamos aprontado, e parte vinha de São Paulo, onde nós fazíamos na Santa Veloso, nos estúdios Silvio Santos. Era homem simples, hoje é fera, quem luta com ele já era lutar contra o mal. Bacará, 76, 76, 76. É melhor do que James Bond, bate mais do que Cassius Clay, é o novo agente da lei. É o novo amigo do homem, é o novo agente que eu sei, é o novo amigo do rei. Era homem simples, hoje é fera, quem luta com ele já era lutar contra o mal. Bacará, 76, 76, 76, 76. E foi assim que o Silvio ganhou o Canal 11 do Rio de Janeiro, que, embora com todas as dificuldades que nós tivemos, pois a nossa base era São Paulo, nós conseguimos, num prazo recorde, digamos assim, colocar o Canal 11 do Rio de Janeiro no ar. Nós estávamos terminando, como eu disse no bloco anterior, o nosso contrato com a TV Globo de São Paulo. Nós estávamos há 6 meses do término e nós estávamos preocupados, claro, com a saída da TV Globo. Mas o Silvio Santos, que não é bobo, não é nada, ele, sabendo que ao terminar o contrato com a TV Globo, seria muito difícil que os outros donos de emissora dessem a ele 6 horas de programa exclusivo dele, terceirizado para Silvio Santos. Não era costume, nessa época, passar 6 horas com exclusividade para uma outra empresa.
Então o Silvio ficou sabendo que a TV Record estava vendendo 50% das suas ações. Isso na época. Ele então, por intermédio do Demerval Gonçalves, que era um dos diretores principais do Grupo Silvio Santos, eles encontraram uma pessoa que comprou os 50% da TV Record. Só que ninguém sabia, e nem eu sabia disso. O Silvio, então, se preparou, porque se ele não tivesse um local, uma emissora para exibir o seu programa, ele não atingiria o seu alvo. Porque o que o Silvio queria era uma emissora de televisão. E o Canal 11 do Rio de Janeiro só abrangia o Rio de Janeiro. Então, quando acabou o contrato com a Globo, o Silvio declinou que era dono dos 50% da TV Record. E aí pegou todo mundo de surpresa. Até o Paulo Machado de Carvalho, filho. Mas aí os dois fizeram um acordo de acionistas, que viria a ser o seguinte: o Paulinho de Carvalho ficava com a parte artística e a parte técnica. E o Silvio ficava com a parte comercial e a parte administrativa. Aí foi tudo acertado. E quando acabou o contrato com a Globo, o Silvio passou a transmitir o programa pela Rede Record. E também lá no Rio de Janeiro, evidentemente, já transmitia pelo Canal 11 do Rio de Janeiro. Aí o Edmundo Monteiro, quando viu que o Silvio tinha o seu canal de televisão, que era a Rede Record, chamou o Silvio. E o Silvio, então, foi lá falar com ele, e o Edmundo Monteiro fez uma proposta para que ele fizesse o programa Silvio Santos na TV Tupi. Aí o Silvio pensou e falou: Edmundo, eu concordo em fazer um contrato com você se eu puder transmitir simultaneamente o programa com a Rede Record. Põe o chinelo e fique à vontade. E este programa diverte a amizade. Prepare-se para sorrir a valer. É tempo de sorrir, sorria. Aí o Edmundo Monteiro, que sabia que o Silvio era líder de audiência durante 6 horas no domingo, e a Rede Tupi estava em segundo lugar naquela oportunidade, contratou o Silvio com esses itens que o Silvio exigiu. Então o Silvio passou a transmitir o programa Silvio Santos pela TV Tupi, pela Record e pelo Canal 11 do Rio de Janeiro, simultaneamente. A única coisa que mudava eram os intervalos comerciais.
A Tupi tinha um intervalo comercial dela, a Record o dela e o Canal 11 do Rio de Janeiro o dela. Então, o Silvio ficou numa situação bem privilegiada. Né? Então, eu sei que depois de passar por estes problemas todos que foram a saída do Silvio da Rede Globo, as coisas, claro, iriam ficar mais difíceis para nós, porque embora transmitíssemos por esses 3 canais que eu falei, nós estaríamos concorrendo com a TV Globo, que era a primeira colocada. Aí o Boni já tinha preparado uma programação especial com a Lolita Rodrigues, com o Moacir Franco, para concorrer com o Silvio Santos no domingo. Então nós fomos obrigados a trabalhar muito mais, contratar mais gente de qualidade. Bom, essa foi uma outra passagem que nós tivemos antes de ganhar o SBT da Rede, que nós ganhamos só em 1981. Comecei televisão em 1975, nos antigos estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão. Era uma produtora independente que fazia o programa do Silvio no domingo na Globo e no meio da semana à noite na Tupi. Aquele pessoal que fazia o programa era conhecido como o time do Silvio Santos. Mentira, era o time do Luciano Calegari, porque era ele, o Luciano, que fazia com que as loucuras todas do Silvio Santos acontecessem da melhor forma possível todo domingo, toda quinta-feira. Mas eu vou falar não dos 25 anos quase que eu trabalhei com ele no SBT, vou falar quando eu reencontrei o Luciano em 2002 na Record. Ele havia assumido a direção artística da emissora e chamou algumas pessoas do antigo time dele, Vicente Melo, Vanderlei Villanova e eu, para tocar o projeto que ele tinha para aquela emissora. Na conversa que eu tive com ele virou para mim e falou assim: Luiz, vamos dar duro, temos que nos esforçar bastante porque eles aqui têm expectativas muito altas. O projeto deles aqui é bastante ambicioso, eles querem muita coisa. E nós vamos ter que responder a isso. Eu falei: Luciano, fica tranquilo, velho. Fica tranquilo que nós já transformamos uma produtora independente na segunda rede de televisão do país. Vamos fazer isso de novo. Ele olhou para minha cara assim, fez um neném com a cabeça, concordando, me cumprimentou, falou mais alguma coisa, eu fui embora. O Luciano passou um pouco mais de 2 anos na Record. Quando ele saiu de lá, a Record já estava no caminho certo, na trilha certa para atingir a vice-liderança de audiência como ela de fato atingiu. Depois o SBT recuperou, a Record recuperou de novo o 2º lugar, enfim, tem essa briga toda, mas isso é a história da televisão brasileira. História essa que quem for contar vai ter que dedicar um capítulo muito especial para esse grande profissional da TV, Luciano Calegari. Abraço, chefe. Bom, meus amigos, me pediram para falar de uma pessoa que é uma pessoa muito importante para mim, foi, e para mim talvez um divisor de águas, porque foi a pessoa que me deu um caminho a seguir na minha vida quando eu era lá um jovem com quase 20 anos de idade, e ele me deu a oportunidade de começar a minha carreira na televisão. Um cara muito querido, em quem eu penso muito sempre, eu tenho muito respeito profissionalmente e como pessoa, que é o Luciano Calegari. O Luciano foi o cara que acreditou em mim lá naquela época, que eu era moleque do ponto eletrônico lá, 1972,
Praça Marechal Deodoro, Publicidade Silvio Santos, na Rua Tupi. Nós éramos uma dezena de pessoas. E com a batuta do Luciano, né, nós transformamos a televisão, né? O Luciano sempre confiou nos seus designados, né? E acredito que ele tem me ajudado muito além disso, de ter me norteado aí na minha carreira, tá? Porque eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse seguido essa carreira aí. Fico pensando às vezes não, isso é algo que eu penso quase todos os dias. Eu sou muito grato a ele, muito grato mesmo, de coração. Se uma pessoa nesse meio que eu respeito, foi o Luciano. Ele deve ter me salvado várias vezes lá no SBT de outras situações que eu nem sei, né? Porque tinha aqueles famosos passaralhos lá de vez em quando, mas sempre me mantive empregado. De vez em quando eu estava no departamento, eu ia para o outro e tal, até as coisas acalmarem, mas eu continuei lá. Voltamos a nos encontrar agora, depois do ano 2000, na TV Record, onde ele me convidou novamente para tocar um projeto lá. Fiquei muito contente pela confiança. E é isso aí. Eu nunca vi ninguém que tivesse algo para falar mal do Luciano. O Luciano faz parte da história da televisão brasileira. Ele é um cara que não pode ser esquecido em hipótese alguma. Tudo o que ele fez para o SBT, a criação do SBT, né? Tudo isso que tem hoje, essa potência que tem hoje aí, foi sobre a batuta do Luciano. Tá? Então, o que eu desejo a todas as pessoas que eu gosto muito, as pessoas queridas que eu respeito, espero que ele tenha vida longa, uma velhice tranquila, na medida do possível, como nós estamos envelhecendo, né? Mas que ele seja muito feliz e que eu tenha um lugar aqui no meu coração de muito respeito a ele. É um cara que a gente tem que lembrar mais dele e prestar as devidas homenagens a ele. É um grande homem, um grande pai, e eu sei que ele tem uma grande família. Lucianão, um beijo no teu coração, meu amigo. Agradeço por tudo, mais uma vez, tudo que você fez. Vida longa para você. Até qualquer hora.